Olá galera, meu nome é Isaac e hoje estarei trazendo para vocês aqui um assuntozinho de física, queda livre. Queda livre. Como o nome sugere, a queda livre não mais é que um movimento vertical sob a ação exclusiva da gravidade. Então aqui, gente, nós vamos nos deter principalmente aqui, o queda livre, o movimento de queda livre, a ação da gravidade, né? E essa gravidade vai depender de onde o corpo ele vai estar, né? Se o corpo ele está, por exemplo, situado na Terra, né, de uma certa altura da Terra, ele vai ter uma gravidade. Se o corpo ele está na Lua, vai ter uma outra gravidade. Por quê? Porque a gravidade ela vai depender justamente de quem? Da massa do corpo, tá bom? Quanto maior a massa, maior vai ser a gravidade que esse corpo produz, tá bom? É importante esclarecer que o termo livre da nomenclatura do movimento se deve ao fato de nenhuma força dissipativa, como por exemplo a resistência do ar atuar no corpo. Então, gente, para ser queda livre, né, para um corpo ele estar em queda livre, obrigatoriamente ele tem que estar certo, ele não pode estar sujeito a nenhuma força dissipativa, por exemplo, a resistência do ar, né? Então, onde é que pode ocorrer a situação dessa de queda livre? Somente no vácuo, certo? No vácuo é onde é que não vai ter nenhuma força dissipativa na queda de um corpo, né? Então, idealmente falando, aqui se a gente for fazer um experimento no dia a dia, nós não vamos conseguir encontrar o corpo em queda livre plena. Por quê? Porque ele vai sofrer resistência sim de alguma coisa, do ar, né, do gás, de alguma coisa, certo? Sempre vai ocorrer isso. Então, para ter um movimento de queda livre, obrigatoriamente este movimento ele tem que ocorrer no vácuo, tá bom? No vácuo. Pronto. Aí, gente, ó, o que acontece? Um corpo em queda livre está sujeito apenas à atração gravitacional do local, o que eu falei no início, tá bom? A atração gravitacional vai depender do corpo. Esse experimento de queda livre, gente, ó, esse assunto foi estudado na experiência de Galileu, né? Foi o que ele fez, ó. A ideia de queda livre foram teorizadas por Galileu em 1591, ao realizar o experimento na Torre de Pisa, na Itália. Nessa torre aqui de Pisa é aquela torre muito famosa que ela é inclinada, não é isso? Tá aqui. Aí Galileu ele fez lá seu experimento, jogou dois objetos na mesma altura, né, e percebeu que esses objetos ele caíam não simultaneamente, né, mas intervalo de tempo diferente. Né, enquanto um caía, o outro não. Mas aí por que isso? Né? Aí Galileu ele foi estudar, foi fazer mais alguns experimentos e na queda livre, certo? O que foi que ele pôde concluir? Na queda livre não atua resistência do ar, certo? Não atua resistência do ar. Ao contrário do senso comum, a massa do corpo não influencia no movimento da queda dele. O que é que ele dizia aí? O que é que foi dito, né? De acordo com o nosso senso comum, a gente imagina o seguinte, que quanto maior o peso do objeto, mais rápido ele vai cair. Mas pelos estudos de Galileu, gente, ele concluiu o quê? Que o peso, a massa do corpo, não vai interferir em nada, tá ok? O movimento de queda dele, né, em comparação com o outro. Então, se por exemplo, se eu coloco um elefante em cima de um prédio, eu coloco um rato em cima de um prédio, certo? Se eu quero fazer um teste, quem é que vai chegar primeiro ao solo, né? Eu jogo os dois lá, não. Ficou longe de mim fazer um negócio desse, né? Os animais, né? Coitado do bichinho. Então, se eu pego os dois e jogo de uma altura de um prédio, o que é nosso senso comum, empiricamente falando? O que é que a gente acha que primeiro que ia cair? É o elefante ou chegar ao solo primeiro? É o elefante ou o rato? Logicamente é o elefante, né? No nosso senso comum. Mas só que com os estudos ele percebeu o seguinte, que independente da massa, independente do corpo, né? Se esse corpo ele está no vácuo, os dois vão cair simultaneamente, certo? Simultaneamente. Ou seja, isso significa que o corpo leve ou um corpo pesado, tá bom?
Isso significa o quê? Que o corpo leve e o corpo pesado caem juntos, uma vez que estão sob efeito da mesma gravidade, certo? Então isso foi o que concluiu o Galileu, esse experimento. Aí, gente, ó, as conclusões dele. A primeira é o quê? Que a massa não interfere no movimento, é o que eu acabei de dizer, né? Então, o movimento de queda livre, a massa não interfere, somente a altura da queda e a gravidade local interferem no movimento. Então, a altura, gente, vai interferir, lógico. Se eu jogar um corpo em uma determinada altura, né, vamos supor aqui uma pedra, vai cair, né? E um outro de uma altura menor, logicamente, essa pedra que está com a maior altura vai chegar com a velocidade maior, né? Vai chegar com a velocidade maior ao solo. Por quê? Porque ela vai passar mais tempo tendo a atração da gravidade, certo? Tá, ok? Sendo submetida à gravidade. Então, se ela passa mais tempo sendo submetida à gravidade, logicamente ela vai chegar com a velocidade maior do que essa outra que está a altura menor, tá bom? Aí, prosseguindo aqui, ó, esse aqui foi um experimento realizado numa câmera lá nos Estados Unidos, certo? Na NASA. Aí essa câmera, ela é uma câmera de vácuo, uma das maiores do mundo, certo? Nessa câmera foi possível que comprovar a teoria de Galileu. Olha aqui, ó. Nós temos aqui uma bola, certo, de metal e penas. A bola de metal, logicamente, a massa dela é maior do que a da pena. E o que foi aconteceu? Elas, né, no experimento, eles soltaram simultaneamente e perceberam o quê? Que eles chegavam simultaneamente também ao solo. Antes desse experimento aí, antes de estar no vácuo, eles fizeram como se não estivesse no vácuo, né? Como se fosse assim, com influência do ar, com a resistência do ar. No caso, o foi o que eles concluíram antes, né? Antes daí do vácuo. Concluíram o quê? Que a pena ela caiu mais lentamente do que a esfera. Aí por quê? Porque a esfera ela tinha maior massa, então o poder dela de cortar a resistência do ar era maior, então por isso que ela desceu mais rápido. Mas não tendo influência do ar, o que é que vai acontecer? Os corpos que eles só vão estar sujeitos à gravidade. Se só vão estar sujeitos à gravidade, logicamente, independente da massa deles, vão chegar simultaneamente ao solo. Aí, gente, ó, isso aqui é um experimento que foi possível calcular o valor da gravidade aqui na Terra, certo? Aí o que? O movimento de queda livre é um movimento uniformemente variado, ou seja, movimento de queda livre nós temos uma aceleração, que o valor dessa aceleração é desconhecida, tá bom? Se é um movimento de queda livre, eu posso dizer que é a formulazinha lá, gente, ó, que nós estudamos anteriormente, certo? Do movimento uniforme, movimento variado, ó, que é a distância, certo? É igual a velocidade inicial vezes o tempo, certo? Isso aqui é função horária do espaço, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a forma, gente, ó, função horária do espaço. Se nesse experimento aqui, ó, tem aqui uma bolinha, certo? Ela foi abandonada. Se ela é abandonada, significa o quê? Que a velocidade inicial é zero, de uma certa altura. E depois dela percorrer 1 segundo, ela, no caso, durante 1 segundo, ela percorreu 4,9 metros. Aí, para nós calcularmos a aceleração, né, que ela está submetida, é só substituir aqui na fórmula. A distância que ela percorreu foi quanto? 4,9. A velocidade inicial dela vai ser zero. Por que é zero? Porque foi abandonada. Então, 0 vezes o t, então isso aqui vai dar zero. Tudo aqui, ó. A aceleração eu quero descobrir. O tempo foi 1 segundo, né? 1 segundo ela percorreu 4,9 metros ao quadrado, dividido por 2. O 2 está aqui dividindo, se eu passar para o outro lado, vai multiplicando. 2 vezes 4,9 é igual a 9,8. Isso daqui é igual a vezes 1 ao quadrado é 1, 1 vezes a é a. No caso, a aceleração. No caso, a aceleração que esse corpo estava submetido é 9,8. Como eu sei que esse corpo estava na Terra, certo? 9,8 metros por segundo ao quadrado.
Então, podemos concluir o quê? Que a aceleração da gravidade, ó, aqui ó, representa agora por G, tá bom? Se eu estou trabalhando com queda livre, eu represento por G a aceleração. A aceleração da gravidade aqui na Terra, ela é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Geralmente os livros na resolução de questões ele arredonda para 10, ok? Aí, gente, ó, na fórmula do movimento uniformemente variado, nós temos a função horária da velocidade, que é v vezes a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, onde eu só vou substituir o a por g. Aqui, ó, substituir. É a mesma fórmula, só que no lugar do a, né, que é a aceleração normal, eu vou colocar pela aceleração da gravidade, o g. E a função horária do espaço no lugar do d, que é a distância. No caso, ele vai percorrer, se é um movimento de queda livre, vai percorrer não é mais a distância qualquer, é a altura. E no lugar do A eu coloco o G. E na torre CL aqui, gente, ó, no lugar do A eu coloco o G, no lugar do D, que é a distância, eu coloco H. Tá bom? Então, é a mesma, praticamente a mesma forma. Prosseguindo. Agora a resoluçãozinha de alguns exemplos. Qual é o tempo de queda de uma pedra abandonada? Certo? Abandonada. Se ela é abandonada, significa o quê? Que a velocidade inicial é zero. Abandonada de uma altura de 20 metros. Então, a altura aqui, gente, ó, o H, que no caso é a distância, a mesma coisa, o H vai ser 20 metros em relação ao solo. Certo? Eu quero saber qual é o tempo. Gente, ó, se eu quero saber qual é o tempo, olhando para cá. Qual dessas fórmulas aqui, né, qual dessas fórmulas trabalha com o tempo? Olha, a primeira, né? A primeira trabalha com o tempo. A segunda também trabalha com o tempo. E a terceira também, a terceira não trabalha com o tempo. Então, eu vou usar uma dessas duas aqui. Mas como ele me dá as distâncias, no caso a altura, então só vou usar qual? Essa aqui para resolver a questão. Então, vamos lá resolver ela. Então, significa o quê? Que a altura é igual a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, gente, ó, se a altura é 20 metros, vamos colocar aqui o 20, igual, velocidade inicial é 0, e 0 vezes o t é 0. Então, isso aqui fica zerado. A gravidade vai ser igual a quanto, gente? Aqui, 10, ó, aqui, ó, arredondou já, 10, vezes o tempo, é o que eu quero descobrir, tempo ao quadrado dividido por 2. Olha aqui, gente, ó, o 2 está aqui multiplicando, se eu passar para o outro lado, aliás, está dividido, se eu passar para o outro lado, ele vai multiplicando, tá bom? 2 vezes o 20, 40, igual a 10 vezes t ao quadrado. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, t ao quadrado, que é o tempo, é igual a 40 dividido por 10. E 40 dividido por 10, ó, t ao quadrado, é igual a 4. Resolvendo, ó, essa potência aqui, ó, vai para o outro lado como raiz, né? Então, tempo é igual a raiz quadrada de 4. Tempo, ele é igual a 2 segundos. Logo, gente, olha, o que a questão pede? Qual o tempo de queda de uma pedra abandonada de uma altura de 20 metros? O tempo de queda, gente, ó, é 2 segundos. Tá aqui a pedrazinha, ó. Ela é abandonada, ou seja, a velocidade inicial é 0. E aqui é o movimento de queda, nós temos a aceleração da gravidade, que ela é 10 metros por segundo ao quadrado. E só aplica a fórmula. Se eu quero descobrir o tempo, vou aplicar a fórmula da função horária do espaço, porque dela ela aborda o tempo. Tá bom? Não vou aplicar a torre CL, porque na torre CL não trata do tempo. Okay? E também não vou utilizar a função horária da velocidade, porque na função horária da velocidade ela não tem a altura, né? Não tem a altura. Então, prosseguindo, próximo exemplo. Exemplo 2. Qual é a velocidade com que uma pedra abandonada de uma altura de 45, aqui, ó, a altura H é 45, ela é abandonada. Se é abandonada, a velocidade inicial é 0, certo?
ao atingir o solo. Eu quero saber qual é a velocidade, gente. Aqui, ó, na questão eu quero saber qual é a velocidade com que ela chega ao solo, ou seja, a velocidade final. Eu quero descobrir. Então, gente, ó, eu não estou trabalhando com o tempo. Se eu não estou trabalhando com o tempo, vou utilizar aquela fórmula, ó, Toisele. Então, a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. A velocidade final eu quero descobrir ao quadrado é igual ao inicial. É zero. Então vai ser zero aqui, ó. 0 ao quadrado mais 2 vezes a gravidade, que aqui na questão está me dando é 10, vezes a altura, que é 45. Então, olha, velocidade final ao quadrado é igual a 0, não vai interferir em nada, 0 ao quadrado, 2 vezes 10, 20, 20 vezes 45, 900. Essa potência passa para o outro lado, vai como operação inversa da potenciação e radiciação. Então, a raiz quadrada de 900. Qual é a raiz quadrada de 900? É igual a 30 metros por segundo. Essa é a velocidade final. Tá, ok? Próxima questão. Essa questão aqui, gente, ó, um detalhe muito importante. Da janela do 8º andar a uma altura de 30 metros, certo? Uma pessoa lança uma esfera verticalmente para baixo, com a velocidade inicial, isso aqui é a velocidade inicial. Então aqui, gente, ó, a velocidade inicial, vou colocar bem aqui do ladinho, tá bom? Velocidade inicial é igual a 10, certo? 10 metros por segundo, tá bom? 10 metros por segundo. Depois de quanto tempo a esfera lançada terá percorrido a metade da distância até o Sol? Ó, a distância até o Sol, a altura, é 30 metros. A metade de 30 metros é 15, ou seja, a altura aqui é 15, tá bom? 15 metros. Ó, como não dá a aceleração da gravidade, eu subtendo que é 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? E eu quero saber depois de quanto tempo, então eu quero saber o tempo. Se na questão fala de tempo, qual a fórmula que eu vou usar? Equação horária do espaço, não é isso? Equação horária do espaço. Então, gente, ó, a equação horária do espaço é essa aqui, ó. H, que é a altura, é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Só, gente, ó, aqui, ó, vamos lá substituir. A altura é 15, né? Olha o dado lá, acompanha. A velocidade inicial é 10 vezes o tempo, mais a aceleração da gravidade é 10 vezes o tempo ao quadrado, né? Aqui, ó, ao quadrado, esqueci de colocar ao quadrado, dividido por 2. Ajeitando, 15, 10 vezes o t, 10t, mais 10 dividido por 2 é 5, t ao quadrado. Olha aqui, gente, ó. O que é isso aqui? Nós chegamos ao quê? Nós chegamos à equação do segundo grau. Ó. Se você perceber, a incógnita está ao quadrado. Para nós resolvermos isso daqui, nós vamos usar a forma de Bhaskara, certo? Que é aquela lá, ó. X, que no caso não é o x, aqui é o t, né? É igual a menos b, aí mais ou menos a raiz quadrada de delta, né? Sobre 2 vezes o a. Para não fazer tudo isso, gente, o que é que a gente vai fazer? Olha, presta atenção. Para não fazer tudo isso aqui, bom, se liga aí no bizuzinho, tá bom? Para não fazer tudo isso. Vou até mudar aqui a cor. Vou fazer tudo isso. Pessoal, uma dica que eu dou para vocês. Vou mudar aqui a cor. Não faça essa fórmula aqui, tá bom? Porque vai cair na equação do segundo grau. Mas você vai perguntar para mim, se eu resolver, professor, essa equação aqui do segundo grau, vai dar a minha resposta o tempo? Vai sim, sem problema. Mas eu quero facilitar a sua vida, tá bom? Então, ó, vamos lá. Como eu não quero resolver essa equação do segundo grau, eu vou resolver por uma outra forma. Qual é? Descobrindo a velocidade final. Para que eu vou descobrir essa velocidade final, professor? Porque aqui, gente, ó, quando eu descobrir a velocidade final,
eu posso aplicar a função horária da velocidade, que é a qual? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. Tá bom? A velocidade inicial eu sei já, a gravidade eu sei, falta descobrir só o tempo. Então, vamos lá descobrir a velocidade. Como é que eu descubro a velocidade final? Usando a fórmula em Toicelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, a velocidade final quero descobrir ao quadrado. Inicial, quanto é, gente? 10, ó. 10 ao quadrado, tá aqui, ó, velocidade inicial, aqui é 10. 10 ao quadrado mais 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é a altura 15. Então, olha, velocidade final ao quadrado é igual a 10 ao quadrado é 100, mais 2 vezes o 10, 20. 20 vezes o 15 dá igual a 300. Então, velocidade final ao quadrado é igual a 100 mais 300, 400, não é isso? Aí, olha, velocidade final é igual, essa potência vai para o outro lado como raiz, é a raiz quadrada de 400. Então, a velocidade final é igual a raiz quadrada de 400 é 20 metros por segundo. Guarda. Se eu sei a velocidade final, vou aplicar aqui, ó. 20 metros por segundo é igual a velocidade inicial, que é 10, mais a gravidade, que é 10, vezes o tempo. Este 10 está aqui, olha, está isolando aqui com a incógnita, vai ficar o quê? 20, está positivo aqui, vem para cá negativo, é igual a 10 vezes t, 10t, 20 menos 10 é 10, é igual a 10t. Isolando o t, ó, 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, o tempo é igual a 10 dividido por 10. Tempo é igual a 10 por 10 é 1. Então, 1 segundo ele vai levar, certo? No caso, a pessoa vai lançar verticalmente para baixo, certo? Então, ó, vai demorar 1 segundo para percorrer a metade do percurso, que no caso a metade do percurso é 15 metros. Aí você me pergunta, se eu resolvesse isso daqui, essa equação, dava certo? Com certeza dava certo, tá bom? Só para você perceber, olha aqui, substitui comigo aqui, substitui. O tempo é 1, né? Então, 10 vezes 1, 10 vezes 1 é 10, mais 5 vezes o 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 5 vezes 1, 5. Então, 10 mais 5, 15, deu bem certinho. Ó. Então, o tempo é justamente o mesmo, 1 segundo ele leva para percorrer 15 metros, tá bom? Esticou. Quando ele sai com a velocidade de 10 metros por segundo. Próximo exemplo. A. Calcule o tempo gasto de um objeto cair de uma altura de 30 metros. Olha aqui a altura. Altura, H, tá bom? 30 metros. Supondo que ele parte do repouso e não sofre resistência do ar. Se ele parte do repouso, gente, significa o quê? Que a velocidade dele inicial, é 0. Partiu do repouso, a velocidade inicial é 0. A altura é 30 metros, nós colocamos aí. E eu quero saber calcular o tempo. A gravidade já sabemos que é 10, né? Metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber, gente, ó, o tempo. Aí vamos lá, nessa questão aqui, eu vou usar o que, gente, aqui? Nessa questão. Se eu quero saber o tempo, vou usar a equação horária do espaço. Né? H é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A altura é 30, igual a velocidade inicial é 0. Então, 0 vezes t é 0 também. Isso aqui zerou, tá bom? A aceleração da gravidade é 10 vezes o tempo. Quanto é? Eu quero descobrir. Tempo ao quadrado dividido por 2. O 2 está aqui dividindo, passo para cá, multiplicando. Então, vai ficar 60 igual a 10t ao quadrado. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, tempo ao quadrado é igual a 60 dividido por 10. Então, tempo ao quadrado é igual a 6. Logo, gente, podemos concluir o quê? Que o tempo é igual a raiz quadrada de 6. Como não tem valor exato,
raiz quadrada de 6 segundos. O tempo é isso. Aí você me pergunta, professor, nesse instante, na questão anterior, ela queria saber o tempo e você me fez eu usar essa fórmula aqui, né? Porque caiu na equação do segundo grau. E por que essa outra questão aqui não caiu na equação do segundo grau? Detalhe, gente. É porque aqui a velocidade inicial não era nula. Então, como a velocidade inicial não era nula, então recaiu numa equação do segundo grau. No caso aqui também é equação do segundo grau, mas tem como isolar a incógnita. E quando eu isolar a incógnita, fica mais fácil resolver ela, tá bom? Então, olha, sempre que quando tiver uma equaçãozinha aqui quando tiver a velocidade inicial, você pode usar essa fórmula aqui, mas recai a equação do segundo grau. Aí você vai ter que usar a fórmula de Bhaskara. A outra sugestão é essa que eu acabei de dar para vocês. Agora, quando a velocidade inicial é zero, vai direto, gente. Ó. Aplica logo a função horária do espaço. Não precisa você fazer aquele arrudeio todo que eu estava fazendo ali, não, naquela questão não. Por quê? Porque aqui a velocidade inicial é zero. Tá bom? Valeu, galera. Até a próxima. Tudo de bom.